Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Essa vai ser a segunda temporada do nosso Sorricast e estamos aqui com dois mestres para falar sobre um assunto que acredito eu que vai ser muito interessante. E eu me chamo Edson, mais conhecido por Edinho, e vou ter a honra de estar nesse bate-papo aqui com essas duas feras. Agora eu vou passar a bola para eles se apresentarem aí. Olá pessoal, sou o Pedro e sou engenheiro da Sorriso Empreendimentos. Sou Isaac, também sou engenheiro da Sorriso. Então, antes de começar esse bate-papo, ali mais a fundo no nosso assunto principal, queria saber como que é essa experiência de trabalhar na Sorriso, quanto tempo vocês estão, de qual obra é cada engenheiro. Quem é primeiro na casa que fala? Vai lá. Eu já 5 anos que eu estou na Sorriso e atualmente eu estou trabalhando na execução do Cosmopolitan. Eu fechou um ano, agora nesse mês, fez um ano já. Um ano de empresa já de Sorriso. Eu tô tocando o Artesano e o Portal 246. O Cosmopolitan ali depois a gente vai se aprofundar legal, porque ali tem muito assunto para falar. Vindo pro que é totalmente de acordo com o nosso assunto principal, que vai ser inovação tecnológica na área da engenharia. Então não tem como falar desse assunto sem citar o Cosmopolitan, que tem tudo o que a gente vai comentar agora. Toda a tecnologia, toda a questão de inteligência artificial dentro do empreendimento. O Isaac aí é o fera que vai saber explicar para a gente certinho todo esse diferencial que tem do nosso empreendimento Cosmopolitan, o primeiro edifício inteligente de Itapema. O que chama mais atenção lá é a parte da inteligência dele ali, né? A parte do cubo ali que substitui o gerador, chamar o elevador pelo celular, pelo aplicativo, então novidades ali que vai ter no edifício, né? O cubo ali é muito interessante. Eu me lembro quando eu fui na Construsul, que teve um tempinho atrás, tu via a diferença entre um gerador a combustão, que fica geralmente nos empreendimentos, nos prédios, e a diferença do cubo, tamanho do gerador. Um gerador muito menor, ocupa muito menos espaço, menos manutenção, mais tecnológico, fora toda a energia que ele consegue poupar com sobe e desce do elevador. Então é uma tecnologia muito boa, além de ser sustentável, então é algo muito interessante. Tem mais a Ana ali, que vai ser assistente do empreendimento, que vai estar toda integrada ali dentro do prédio. Então é algo muito interessante que cola totalmente com o assunto que a gente está abordando hoje. A tendência, né? A tendência dos novos edifícios saindo aí no mundo é integrar essa parte tecnológica para facilitar a vida de todo mundo, né? Ter uma inteligência artificial dentro de um edifício é uma coisa fantástica. Até um tempo atrás a gente pensava que a Alexa não fazia muito sentido. Quem que não tem uma Alexa em casa hoje? Então, você entrar dentro de casa e já conseguir programar que horas que vai ligar a luz da sala, por exemplo, que horas que você pode colocar a tua roupa para lavar, abrir as suas cortinas, locais integrados com tecnologia sempre à disposição do usuário é o futuro, né? É o que a gente espera. É muito bacana porque tu vai acompanhando todo esse tempo tecnológico que vai vindo, todas as coisas, tudo vai se integrando. Tu vê, hoje em dia tem geladeira que é conectada ao Wi-Fi tecnológico, tem máquina de lavar roupa. Tem umas coisas que tu olha, por que não pode um prédio ter essa integração? Claro que tem como. E o Sorriso vem como primeiro em Itapema para fazer essa integração e estamos torcendo ali para chegar e tá tudo certinho, que vai ficar muito maneiro. Muito maneiro. A gente é quase como um desafio, né, Isaac? A gente chega a certos pontos na nossa profissão que eu gosto muito da nossa profissão por causa disso, que cada prédio que acontece, a cada dia que passa tem uma inovação diferente, a gente está correndo atrás, a gente descobre, a gente estuda junto. Então é interessante porque isso anima, sabe? Uma coisa que você vai descobrindo, putz, olha só que interessante, né? Vamos fazer acontecer essas questões, porque a gente que é engenheiro, que faz o negócio acontecer de fato, né? Que o programa faz ali acontecer, a gente vê essa parte tecnológica entrando no sistema, a gente fica até animado, né? Dá uma animação. E falando um pouco mais a fundo sobre a engenharia, uma dúvida que eu tenho, talvez o pessoal de casa também tenha, sobre o processo interno do trabalho de vocês. Vocês usam muito tecnologia para facilitar alguns processos, como uma ajuda, ou realmente o trabalho ali é mais braçal, é mais humano? Como que funciona essa parte?
A execução da obra é mais braçal, né? Mas os projetos tem a tecnologia lá, os programas que fazem o cálculo estrutural, né? Mas no dia a dia na obra é isso. Mais um trabalho de supervisionar o trabalho braçal dos funcionários ali, né? Eu não tenho como fugir muito disso, né? Não foge, mas a gente usa bastante, claro. A gente tem, da parte de compras, é muito mais complexo, assim, por debaixo dos panos. Apesar de a gente ter que ter essa noção de que o pessoal tá lá dentro, eles têm que ter o que fazer e tem que ter uma programação. Também existe o background, que é o pessoal do escritório, que a gente usa o Cienge para fazer compras. Dentro do Cienge a gente tem o planejamento, que antes de começar a gente faz um planejamento. A gente tem que ter noção das datas que acontecem as coisas, principalmente para planejamentos financeiros futuros, enfim. O Cienge também é algo que dava para ficar muito tempo falando e comentando, né? Tem muita tecnologia em volta. Os porquês no meio ali, é bastante coisa. Se você vai desenvolvendo, você entende o quão complexo é fazer uma obra acontecer, né? E vocês aí comentou que é muito trabalho braçal ali, muito trabalho humano. Se tem muito trabalho humano e braçal, deve ter muito perrengue também, né? Então, tem algum perrengue aí que aconteceu, algo inusitado, engraçado para citar que tem acontecido? Geralmente os dias mais difíceis são dia de concretagem, né? Como vai um volume, agora não no tipo, mas no início nas garagens, ali na transição ia muito concreto, né? Aí acabando tarde, né? Aí gerava um pouco de transtorno, mas basicamente isso. Aqueles perrengues, né? Tem que concretar no escuro. Acontece. Como é que faz para concretar? Aí todo mundo tem que correr, vamos atrás de holoforte, vamos lá, tem que iluminar, tem que fazer acontecer. Às vezes acaba a energia, cara, coisas incontroláveis acontecem. Então, é o operacional que está ali para resolver, né? Então a gente tem que ter... Eu lembro que a gente conversou esses dias no escritório, você tava meio com pressa, que acho que o mestre de obra ligou pra você que tinha caído energia. Caiu energia. Aí ele tava lá em cima e tem que descer tudo de escada pra ir lá ligar o disjuntor E depois subir tudo. É um perrengue, né? Mas é o que acontece. O dia a dia acontece essas coisas. Concretagem, assim, quanto de ideia que a gente tem, né? A gente tenta se antecipar com coisas que aconteceram antes. Tipo, por exemplo, a última concretagem no portal foi mais de 300 metros cúbicos de concreto. É muita coisa. E a gente tentou terminar o concreto até 1h da tarde. Começou cedo com 2 bombas, porque a gente sabe que depois de tal horário, a tendência de acontecer alguma coisa, por exemplo, trânsito, e travar todas as ruas, é muito grande. E ali no portal ainda, que é uma saída e uma entrada. É no meio, né? No meio ali, aí... Então, a gente se programa para evitar certas coisas que a gente tem uma noção, assim, putz, pode acontecer. Talvez não, mas o pode você já quer se antecipar. Já. E falando sobre um pouco do concreto, também lá na Construsul, eu vi algo que eu achei bem interessante. Até a gente conversou em off sobre isso, eu queria saber um pouquinho mais. Parecia que era um tipo de cola que substituía o concreto. Ele passava em cima do tijolo, colava o tijolo em cima do outro, ou passava no azulejo e colava. Esse tipo de cola. Será que não seria algo mais sustentável ou melhor para usar do que o concreto? Tem como aplicar isso futuramente? Eu acredito que é uma tecnologia recente. Então, será que futuramente dá para aplicar, fazer essa substituição, ou é algo impossível? Bom, Essa é aquela para sentar tijolo? Isso, é aquela que assenta, que a gente, claro, não pode falar nomes, né, mas é um tipo de tecnologia interessante. Ela é uma argamassa, né, de assentamento de tijolo. Ela reduz as quantidades, né, mas é algo embrionário, né, que a gente ainda está estudando, está analisando, então ainda depende de algumas análises, né. Tem resistência, né, o pedreiro trabalhou sempre com massa, coloca na colher. Aí a gente já fez teste na obra com aquilo, mas eles não aceitaram muito bem, né? Mas pode ser que no futuro é o caminho, né? Porque vai economia de material, né? Usa bem pouco desse material, né? Então no futuro pode ser o caminho. A nossa tendência é lidar com o pessoal. Tipo, os pedreiros, eles trabalham de uma maneira, né? Então, putz, até você fazer a roda girar, entende? Né? É um processo. Mas é interessante, porque se você lida com redução de consumo de material, limpeza, se você reduz a quantidade de limpeza que tu tem que fazer, porque é grande. E massa é uma coisa que gera muito desperdício. Putz, é interessante, mas é bem como o Isaac falou. É algo que tem que ser... Sabe? Vai tempo, tem que ir indo com calma. Exatamente. E falando ainda um pouco nesse assunto de coisas difíceis ali,
Eu, como leigo na parte da engenharia, eu vejo o Cosmopolitan, poxa, vai ser um empreendimento grande, alto, robusto. Muda muita coisa na hora da fundação dele? Tem algo diferente que você tem que implementar por conta desse porte grande do empreendimento ou acaba sendo mais do mesmo? Como pelo tamanho dele, aí já fica uma fundação mais pesada, né? Deu um bloco gigante lá, né? Isso que aumenta. Daí no dia do concreto a gente teve que usar gelo ali, por causa que para não dar aquecimento do concreto e tal. Foi bem complicado, né? Essa parte ali de controlar ali a temperatura, né? Usar gelo no concreto, comentou, para não esquentar o concreto. Como que funciona essa parte? Quando o caminhão vai encher, eles colocam primeiro passa na fábrica de gelo, daí colocam um volume de gelo, né? Que faz o cálculo lá equivalente à água, depois vão na usina, dosam ele, aí ele chega para descarregar ali com uma temperatura de 18, 20 graus, né? Aí tu descarrega ele e daí ele tem uma temperatura que não pode passar, acho que é 28 graus, né? 28 graus. Alguma coisa assim. É porque quando começa a dar pega dentro do bloco, ele chega a temperaturas muito mais elevadas, né? E o problema é esse, é o maciço de concreto. Acima de 200 metros cúbicos de um bloco, do lado do Cosmo foi bem mais. Acontece que no miolo, lá onde está o concreto no meio, lá não tem como ele dissipar o calor dele. Porque o concreto, quando ele começa a dar pega, ele começa a esquentar, ele faz uma reação exotérmica, né? Aí lá dentro o concreto fica muito quente, e ali você pode criar patologias, enfim. Aí foi feito o bloco, foi colocado termômetro para controlar a temperatura. Aí depois de um dia ou dois que tinha sido finalizada a concretagem, a temperatura estava aumentando, daí foi feita uma camada de gelo por cima do bloco para estabilizar ela. Deve ser algo legal de se assistir, né? De estar ali por trás gerenciando, deve ser bem diferente, né? Era um bloco bem carregado, né? Mas fazendo tudo certinho, dá tudo certo. Sim. O problema é quando você vai lá e você já não tem a noção de que vai acontecer. Por isso que o planejamento é muito importante, sabe? É verdade. É mais a tua área, né? Mais também essa parte de planejamento, né? Planejamento e gerenciamento. Quanto mais... Assim, o Isaac, com a experiência dele, é o que a gente leva, né? Com a experiência, a gente sabe o que pode acontecer no futuro. É porque você você consegue mastigar mais, extrair um pouquinho mais das coisas que vão acontecer e se preparar melhor, entende? Antes desse podcast, eu estava dando uma estudada em alguns assuntos ali que viessem a ser tema, e um deles que eu observei era o uso de drone nas obras. Se vocês acabam usando isso para facilitar algum processo, ou ele realmente acaba sendo algo mais para marketing, para você levantar, mostrar qual que vai ser mais ou menos de altura para o cliente, ou isso acaba tendo alguma vantagem para vocês ou não? No pós-obra, né? Para identificar alguma patologia externa, né? Aí ele é interessante o uso dele. Mas durante a obra em si, ele não utiliza, né? Raramente, né? Tipo, só se você tiver um ponto muito específico que você quer usar, mas é muito raro. Bem raro mesmo. Interessante. É interessante. Porque eu dei uma lida lá e realmente era isso. Ele bateu mais na tecla de ser ou para fazendas, algo assim, ou mais para marketing, que é a minha área, que eu acabo usando bastante, que os vídeos lá ajudam a gente ali a fazer muito conteúdo, então acaba sendo interessante. E impressora 3D. Também é algo que eu vejo bastante gente comentar, falar sobre. Tem até algumas impressoras muito grandes que fazem até casas, né, em um tempo muito reduzido, mas acredito eu que para uma implementação de um empreendimento fica impossível, a não ser se tu usar para acabamentos ou algo muito específico, mas para algo que fosse facilitar muito, eu acredito que não também, né? Não. Impressora 3D para construção, assim, se você faz casas, você tem que analisar que aquele material que você está usando, ele não é só acabamento, ele também tem um lado estrutural, né? Para um empreendimento de concreto armado, tipo o Cosmo, para uma fundação que vai um bloco que precisa de gelo, não relaciona as duas coisas. Então, assim, se você gostaria, né? Se a gente fosse usar uma impressora 3D para usar dentro da obra, seria para alguma parede específica, na área de lazer, por exemplo. Mas isso sempre vai depender do pessoal da arquitetura, que vem já com toda a arte envolvida, né, que quer ver esse tipo de textura, quer trazer esse tipo de solução para levantar algumas paredes, para fazer alguma coisa em específico, porque é uma máquina interessante para se fazer, né? E o principal ponto dela não é só para essa parte, não é para a parte estrutural, mas para a parte
estética, né? Então você consegue produzir alguns elementos complexos com uma máquina, tipo, vou fazer um pilar diferente, vou fazer um desenho diferente. Às vezes fazer na mão não tem como fazer, porque o Isaac falou em off ali, né? O nosso pessoal, o pessoal da obra, falando culturalmente até, é um pessoal que molda a obra, né? A gente não monta a obra, a gente molda. Então é com uma régua, com a mão, com uma colher. Então fazer curvas é um pouquinho mais complexo. Então talvez fosse uma solução para esse tipo de situação estética dentro dos edifícios. E como que é o dia a dia lá na obra? Porque eu fiz uma visitação, foi semana retrasada, se eu não me engano, lá no Cosmopolitan. Para mim, uma experiência muito diferente, mas ao mesmo tempo legal, porque tu vê lá tudo sendo levantado, aquele piso de obra, as coisas fluindo. Aí eu me lembro também que eu fui há muito tempo atrás, acho que chegou um ano atrás, se não me engano, também fui lá no Cosmopolitan para dar uma olhada, e aí tu vê essa evolução. Então como que é você estar presente nessa parte da evolução e tá fazendo parte de tudo acontecer passo a passo e dar certo? Tem que estar lá controlando, fiscalizando, né, para ver se está tudo certinho, né, sempre conferindo, né? Porque não é porque o pessoal lá faz muito tempo daquilo que vai sair 100%, tem que estar sempre conferindo, né? O dia inteiro conferindo ali para o serviço sair 100%. E qual que é a coisa que mais pega no calcanhar de vocês aí? Uma pedrinha dentro do sapato? Nossa. Tem tantas, né, ou não? Assim, quando as coisas não dão certo, é uma coisa que, tipo, às vezes você programa uma coisa e não deu. Às vezes você pede alguma coisa e não chega na hora que você imagina. Tempo também. Tempo, clima, tipo... Chuva ali também atrasa. Verdade. Programa de serviço e com chuva não dá para fazer, né? Atrasa estrutura, reboco externo. Parte interna funciona, mas a parte da estrutura atrasa bastante, o reboco externo não acontece. Então o tempo atrapalha muito. É o que mais te frustra, né? A gente tem que ter cabeça forte, né, Isaac? Você tem que Aí ter tu programa uma semana toda, daí dá uma semana de tempo ruim e aí atrasa. Aí tu tem que tentar recuperar nas próximas. Né? Chuva é impossível fazer concretagem, por exemplo. Não, concreto faz. Mas o problema é o pessoal lá da estrutura, né? Se for uma garoa, tudo bem, mas se for uma chuva torrencial, eles não conseguem trabalhar, porque tem equipamento elétrico, aí não conseguem. Aí eles vão desformar, vão fazer outras coisas, aí vai atrasando, né? Mas se for, vamos supor, com uma concretagem, eles conseguem fazer. Aí protege o vibrador, que é o único equipamento elétrico que eles usam, né? Aí conseguem trabalhar. Mas fora a concretagem, não, se for muitas chuvas, não conseguem trabalhar. Eles ficam embaixo, desformando, fazendo limpeza. Principalmente pro portal. O portal é um desafio. Eu quebro a cabeça direto, pensando quais são os melhores pontos para colocar, né? Porque se você encosta um caminhão e ele tem que descarregar ferro, você consegue economizar às vezes 3 dias num ciclo de concretagem. 3 dias, cara, meu Deus do céu. É 3 dias a menos por laje que você vai economizando e pode chegar e entregar mais rápido, entende? Claro que no final, assim, as coisas se encaixam. Às vezes dá um mês de chuva e não serve pra nada. Mas quando você acerta, pá, cara. E é bom tu tá também esse passo antes, como tu disse, às vezes dá um mês de chuva, mas se tu tá esse passo antes, esse um mês tu já tava esperando, ou no caso não atrasou nada que tu já tava adiantado. Então também é muito interessante. São os encaixes que a gente faz. Tem que quebrar a cabeça, não adianta. Quantas vezes eu fui lá no Isaac, Isaac, tô com uma ideia aqui, deu desenho putz, pra eu fazer isso daqui, cara, como é que faz? Aí a gente vai lá e matuta, daí o Isaac fala assim, cara, eu acho que não vai dar certo. Aí ele dá a ideia dele. Cara, é sempre um ciclo constante. Temos que ficar trocando ideia o tempo inteiro pra resolver. E é bacana essa troca de ideia, né? Porque é o que faz fluir tudo, é essa troca de ideia. E o Isaac com bastante experiência, você novão, vindo com tudo também, então faz a linkagem, faz a junção e as coisas fluem muito melhor assim. Até o que o seu Anderson falou pra mim lá, cola no Isaac é sucesso. Mudando um pouquinho de assunto agora, vocês têm algum hobby que seja interessante comentar aqui? Putz, que envolva engenharia só pra galera conhecer a gente. Só pra galera conhecer. Meu Deus do céu. De hobby, eu eu sou churrasqueiro, mas ninguém conhece. Mas eu já tô falando porque o churrasco eu consigo dominar legal. Inclusive, a gente tem no escritório um pessoal que faz churrasco bom, tipo o Luan. Luan manda bem. Luan faz uma carne maneira. Mas eu pedalo, ando de kart, toco violão. Completinho. Certo? E você, Isaac? Eu não tenho muito. Fim de semana eu vou com meus pais, né, onde eles moram lá. Eles têm um sítio, eu ajudo eles lá no serviço,
limpar, roçar esse serviço ali braçal. Não, bacana. Acho que é isso então, gente. Já estamos chegando no tempo do nosso podcast. Muito obrigado por terem acompanhado, terem ficado até o fim aí. Agradeço. Tchau, tchau. Tchau. Até.